Pessoal, vamos lá. É, Bom, prazer, boa tarde quase, né? Bom dia. Meu nome é Gabriel, sou professor de Sociologia, sou diretor do CEP e milito na área da educação, enfim. Milito na cidade há um tempo, muitos me conhecem, daí dessa live. Estou reunido aqui com o professor Luciano, professor de História da Rede Municipal e Particular, mestre em Planejamento pelo IPU, e atualmente é nosso coordenador geral do sindicato. Também estou aqui junto com a Ana Carolina Cantuária, que é a nossa funcionária do CEP, constrói com a gente aí uma série de eventos, uma série de políticas aí do CEP, tá? E por último, ainda não presente, mas por problemas técnicos, a gente tem também Jonathan, também poeta, professor da rede municipal. Tem aí uma série de participações pelo CEP, né, uma série de atos, enfim. Acho que boa parte das pessoas que estão presentes conhecem a gente. E aí a gente separou um tempo, gente, para refletir sobre essa abolição, né? 13 de maio tem como marco aí a assinatura da Lei Áurea, né, pela Princesa Isabel. E isso é passado de geração em geração para as escolas, para os jovens, como um marco da libertação dos escravos. E aí eu acho que todo mundo que tem uma atitude antirracista, todo mundo que está preocupado, né, em reescrever a história do povo brasileiro, não essa história, né, que é contada pelas elites, que é empurrado goela abaixo, tem que parar nesse dia da abolição e debater um pouquinho e refletir sobre isso. Assim, vou ser bem breve, vou fazer uma introdução aqui, acho que bem breve, acho que pensando, né, o contexto histórico minimamente que se deu essa abolição, né, gente? Mais uma vez, é empurrado a goela abaixo que a Princesa Isabel foi a fada sensata que escreveu ali, deu uma canetada e que tirou os escravos, né, tirou aqueles negros escravizados daquela condição subalterna. E com certeza não foi isso, né? É bom lembrar que o Brasil, junto com Cuba também, foram os dois últimos países a abolir a escravidão. E aí, naquele contexto, né, de século XIX, a gente tinha várias pressões em cima ali do governo imperial para bater essa canetada e oficializar ali a libertação dos escravos. É importante falar e é sempre digno, né, com a memória dos nossos antepassados, que lembre que essa abolição ela veio por muita revolta, né? Muita luta quilombola, e aí a gente tem maiores expoentes, o Mil dos Palmares. A gente viu também em todo o século XIX uma série de revoltas da cabanagem, a participação dos negros em várias guerras, né? Que nós tivemos no Brasil, por exemplo, a Guerra dos Farrapos, mesmo sendo bem ao sul, e aí num contexto, né, bem regionalista, nós tivemos ali a participação dos negros muito forte. Questão, obviamente, da escravidão ultrapassa as fronteiras nacionais, é parte, né, de um sistema mesmo econômico. A escravidão que se deu dos negros e aí a ocupação das Américas faz parte de um processo do próprio capitalismo. Então, pensar o racismo e a escravidão é pensar o capitalismo, né, estão interligados. Então, a gente vai ver no século XIX ali uma pressão por parte também dos governos, da burguesia internacional, que não estava mais aceitando, não podia mais aceitar a continuidade da concorrência dos produtos de mão de obra escrava. Então, assim, se tinha um cenário de crise econômica, uma ebulição social dentro do país e também fora. A gente lembra que o Haiti, por volta ali de 1794, também ali se firmou como a primeira nação negra da América, né? Logo depois mandou os colonizadores franceses embora. Então tinha todo um burburinho do século XIX que empurrou aí a promulgação da Lei Áurea. Isso não veio da nossa elite, isso não veio assim à toa, né? Isso não foi dado de benevolência, né? É importante também lembrar que isso só se faz, né? A concretude desses atos, né? Da manutenção da opressão, ela se faz também por um processo ideológico, o processo do racismo, esse racismo científico que permitiu atrocidades aí
principalmente no período colonialismo aí que a gente vai ver sobre a África e a Ásia também, né? Então, assim, existe muita coisa nesse contexto dessa abolição que a gente tem que falar hoje. E os reflexos são sentidos até hoje. São sentidos tanto no âmbito da resistência como nas nossas precariedades sociais, na nossa desigualdade, né? Na falta de acesso à terra por parte desses remanescentes de escravos, que nessa lei áurea não chegou. Tantos países, né? Até mesmo capitalistas fizeram reforma agrária, e aqui a nossa burguesia ali, né? Que está diretamente ligada ao campo, ela não permitiu isso. Então, sem mais delongas, gente, hoje é 13 de maio, hoje é dia de resistência, hoje é dia de lembrar aí, acho que é sempre expoente dessa resistência, a comemoração não, né, mas a celebração de Preto Velho, né, dessa referência dentro da Umbanda, desses espíritos de luzes que simbolizam aí essa resistência dos escravos, né, dos remanescentes, e aí que serve até hoje, né, como combustível aí de fé, muita axé pra gente nesse dia. Jonathan não entrou ainda, Luciano. Vou passar para você, tá? Eu acho que eu vou te começar, cara, com uma indagação bem básica. Por que o movimento negro não comemora o 13 de maio? Eu acho que você pode começar por aí, dar um pontapé. Acho que eu posso te dar uns 10 minutos para você responder. E acho que ao tempo do Jonathan chegar, o Jonathan vai agraciar a gente aí com uma boa poesia, que é algo muito bom, né? Para animar esses tempos aí de isolamento e essa data tão importante para a gente. Beleza? Pode Beleza, começar, Gabriel. cara. Então, bom dia a todas e todos. Queria agradecer ao Gabriel pela apresentação, a Carol, o Jonathan, por a gente ter pensado junto na direção do sindicato essa atividade. Eu acho que é muito importante formação pedagógica sobre a questão do negro no país. E eu acho que cabe aos sindicatos fazer esse debate ideológico. Eu escrevi na convocação um texto que é antigo, que eu já tinha escrito, que é Por que o movimento negro não comemora o dia 13 de maio? Até o professor Eduardo, do município do Rio de Janeiro, perguntou se poderia utilizar esse texto com os alunos dele, e eu respondi que a ideia do texto é exatamente essa, que nós utilizemos como material didático, então é só todos os profissionais da educação que estão online podem utilizar à vontade o texto que está na convocatória dessa atividade. Um elemento muito importante que o Gabriel colocou também é que hoje é dia de Preto Velho, né? Então, queria desejar a todos muito axé nesse momento de pandemia, muito axé para todo mundo, para que a gente consiga atravessar essa tormenta e a gente consiga sair vivos, né? Nesse momento difícil que o país está vivendo. Quando eu preparei essa apresentação, e eu queria deixar algumas dicas didáticas, né, para o nosso trabalho como profissionais da educação, né? Então, acho que o filme clássico que eu queria deixar como dica é o filme Quilombo, de 1984, do diretor Cacá Diegues. Ele está disponível no YouTube. É claro que ele tem várias licenças poéticas, mas é um filme que conta a história de Palmares, de Zumbi dos Palmares, com maestria. Tem algumas licenças poéticas, mas diria que 90% do filme é baseado em fatos reais. Quando nós falamos do movimento negro, a história da África, a história do movimento negro, os negros estão muito ligados à música, né? Muito ligados ao tambor, é um elemento central na cultura negra, né? Então, queria, antes preparando um pouco o que eu ia falar aqui, eu queria dizer algumas músicas que eu acho que também são aulas de história importantes para contextualizar a luta contra a escravidão no Brasil, que seria a música do Gilberto Gil, Zumbi, A Felicidade Guerreira, que é uma música maravilhosa, o Gil é um gênio, né? Hoje, inclusive, eu estava ouvindo essas músicas preparando essa fala. A música Zumbi, do Jorge Benjó também, é uma música fundamental, paradidática. Uma terceira música muito importante também é dos Racionais MCs, que é Negro Drama. Então, todas essas três músicas que eu citei são muito boas para instrumentos de trabalho, para discutir a questão do negro no país, né? Eu queria também citar um rap, que diria que é o rap mais importante da minha vida, que é Herói de Preto é Preto, do Gíria Vermelha, do Quilombo Urbano lá do Maranhão. Nesse rap, e aí respondendo a pergunta que o Gabriel fez, tem uma parte que ele fala: princesinha de papel, mulher preta de atitude, não se espelha em Isabel. Herói de Preto é Preto,
como Zumbi e Dandara, né? O que ele está chamando a Princesa Isabel de princesinha de papel, né? Para nós pensarmos a questão da abolição da escravatura no país, é necessário, primeiro, trabalhar com o conceito de abolição inacabada, né? A escravidão no Brasil ainda ela acabou no tronco, na violência, na venda de pessoas, né? Mas ainda vivemos sob os efeitos da abolição da escravatura, que teve como elemento central que os negros não receberam nenhum tipo de indenização, né? Os negros trabalharam. Imagina que você é um escravo numa senzala, você trabalha a vida inteira na fazenda da Princesa Isabel, e a Princesa Isabel assina um papel, dia 13 de maio de 1888, os negros comemoraram naquele ano a abolição da escravatura, o fim da violência, né? Mas nesse decreto da Princesa Isabel, a Lei Áurea de 1888, a Princesa Isabel não paga nenhum tipo de indenização. Então, imagina que você trabalha 40 anos numa fazenda a vida inteira, a Princesa Isabel abre a senzala e fala: hoje é o dia de liberdade, vocês estão livres. Eu acho que a primeira pergunta que vem à nossa cabeça é: para onde esses negros irão? Né? Se a Princesa Isabel estivesse preocupada com a vida dos negros, ela certamente teria que indenizar pelos anos de trabalho forçado que foram feitos, mas que não foram pagos. E por incrível que pareça, os latifundiários foram indenizados quando teve a assinatura da Lei Áurea. Né? Então, os latifundiários receberam o valor do escravo seria equivalente a um preço de 40 mil reais, se fosse nos tempos atuais, mas os negros saem da senzala e não recebem nenhum tipo de indenização. Que tipo de indenização seria razoável e o movimento negro na década de 70 e 80 vai reivindicar? Né? Movimento de 1970 a 1980, né? Que teria que, 100 anos depois, que teria que ter algum tipo de indenização através da reforma agrária, através da entrega de terras, como pagamento para aqueles trabalhadores que foram escravizados e agora não têm onde morar. Então, na verdade, a abolição, o conceito de abolição inacabada é porque a escravidão acabou, mas os problemas oriundos da escravidão não acabaram ainda. E a escravidão está muito próxima de nós, né? Se você pensar aí de 80 em 80 anos, foi em 1888, são 3 gerações, né, de 1888. É um cálculo fácil. Meu avô seria um escravo que sai da senzala e não é indenizado, né? E aí isso vai causar que grande parte dessa população vai começar a ir para as encostas, né? Naquele período, por precisão histórica, a gente não pode chamar de favelas ainda. Favelas vão começar com Canudos, né? Depois da Guerra de Canudos, a ocupação de morros de grande densidade e casas coladas, né? Mas os negros, sem ter recebido nenhum tipo de indenização, vão morar nas encostas, no que no futuro vão se chamar favelas, né? No século XX. Então, na verdade, os negros foram excluídos da sociedade, né? Quando acaba a escravidão, no mesmo período da chegada dos imigrantes italianos, né? Tem uma forte eugenia, um racismo estrutural que marca a sociedade brasileira. Então, os italianos vão substituindo a mão de obra escrava com trabalho livre, mas esses escravos sequer conseguiam um emprego como assalariado. Então, eles vão ser excluídos da sociedade brasileira, e isso marca a condição de ser negro hoje, em 2020, no Brasil. Hoje, os negros são pobres em sua maioria, e a grande resposta para essa questão é porque não teve nenhum tipo de indenização com o processo de final de escravidão no Brasil. Então, o final da escravidão no Brasil, o Gabriel colocou muito bem, durante todo o período de escravidão teve muitos quilombos, resistência em todos os estados brasileiros, mas os quilombos não venceram sua guerra no Brasil. O maior quilombo do país, né, o quilombo de Palmares, foi exterminado, genocídio feito por Domingos Jorge Velho, né, a mando da coroa de Portugal, em 1680, na década de 80. Então, eles não venceram, e é um modelo de libertação diferente do fim da escravidão no Haiti, por exemplo, onde os escravos tiveram uma grande vitória
através das suas revoltas e através dos decretos da Revolução Francesa, da segunda fase, que os jacobinos estavam no poder, acabaram com a escravidão no Haiti com uma grande revolução, né? O único modelo de grande revolução negra escravocrata foi exatamente no Haiti. No Brasil, houve diversas revoltas escravocratas, mas não conseguiram se manter nem tomar o poder. Então, para entender o fim da escravidão no Brasil, é muito importante entender a pressão inglesa sobre o Império Brasileiro. A Inglaterra estava muito preocupada já com o advento do capitalismo, né? A gente está nessa transição do absolutismo para o capitalismo, e a Inglaterra acredita que, acabando com a escravidão, os negros recebendo salários, isso vai gerar um aumento do mercado consumidor. E esse aumento do mercado consumidor vai gerar mais compra de camisas. A Inglaterra tinha feito a Revolução Industrial em 1750, então o Brasil é o último país a acabar com a escravidão, em 1888, e desde a Lei Bill Aberdeen, de 1845, que a Inglaterra apontava navios negreiros para afundar os navios negreiros vindo para o Brasil trazendo escravos, o que mostra que a Inglaterra não é solidária humanamente aos negros, mas sim está preocupada em transformar negros em mercado consumidor. A Inglaterra pressiona a coroa brasileira, né, o Império Brasileiro, Dom Pedro II, para acabar com a escravidão, e através dessa pressão internacional da Inglaterra é assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel. Então, para nós, a Princesa Isabel é uma princesinha de papel, né? É uma pessoa que a vida inteira teve escravos, então imagina se você fosse escravo da Princesa Isabel, é muito fácil pensar isso. Aí a Princesa Isabel, que te colocou no tronco, que usou do seu trabalho escravo durante décadas, vira para você e fala: me arrependi, estou muito arrependida e quero que os negros sejam livres, e abre a porta das senzalas, e aí esses negros agora se tornam fãs da Princesa Isabel. Claro que não é isso. Claro que não é isso, né? Herói de Preto é preto, Herói de Preto é Zumbi dos Palmares, que lutou até a morte pela libertação dos negros, Herói de Preto é Dandara, que lutou até a morte pela libertação dos negros, e não é possível representar a luta do povo negro através da Princesa Isabel. E por isso o movimento negro, na década de 1970 e 80, começa a luta pelo reconhecimento do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, dia do assassinato do Zumbi dos Palmares, e felizmente nós conseguimos vencer essa batalha, e hoje o Dia da Consciência Negra é o dia 20 de novembro, não o dia 13 de maio. O dia 13 de maio foi um dia importante, foi comemorado pelos negros no dia 13 de maio de 1888, mas não pode ser o dia que expressa a luta do povo negro. Então, na verdade, hoje é o dia do Preto Velho, é um dia importante, mas não é o nosso dia. Né? O nosso dia é o dia 20 de novembro. O Brasil é a maior nação negra fora da África, né? Nós não estamos falando de uma minoria, nós estamos falando de uma maioria, mais de 50% da população brasileira é negra e considerada negra, né? E pardo, eu não gosto da palavra pardo, para mim são todos negros, né? Mas no IBGE usa a palavra pardo, né, para mestiços. Foram 5 milhões de africanos retirados do continente africano e trazidos para a América como um todo. Desses 5 milhões, 40% do total de negros e negras que foram arrancados da África vieram para o Brasil. O Brasil tem uma situação, essa exclusão social do negro, que não recebeu indenização em 1888, ela é estrutural. Então, tem uma lei muito importante chamada Lei de Terras, que é aprovada em 1850 no Brasil. Essa Lei de Terras, ela diz que, a partir dela, todas as terras que não possuem donos, em 1850, passam a ser terras federais, passam a ser terras do governo. Então, a partir de 1850, qualquer pessoa que encontrar uma terra vazia no Brasil vai ter que pagar ao governo, indenizar o governo por essas terras, o que é uma piada da elite latifundiária brasileira branca, o que condenou o povo negro à pobreza. Por quê? Porque até 1850, todas as terras no Brasil foram roubadas dos indígenas, que são os verdadeiros descobridores do Brasil. Né? Os indígenas viviam aqui pacificamente em suas terras, chega a coroa portuguesa, faz as capitanias hereditárias, extermina a população indígena com suas doenças,
e através das capitanias hereditárias legaliza o latifúndio, que nunca foi comprado, nunca foi fruto do trabalho das pessoas, desses latifundiários brancos, nunca compraram, nunca trabalharam para ter acesso ao latifúndio, exterminaram os indígenas, colocaram as cercas em volta da terra e disseram que eram deles, né? E daí surge a história do latifúndio no Brasil, desde 1532 até 2020, até os dias atuais. Então, é muito importante que a lei de terras seja lembrada, porque a lei de terras é aprovada junto com a lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850, que acaba com o tráfico negreiro no Brasil. Então, não é uma coincidência que no ano que acaba com o tráfico negreiro, aprova-se a lei de terras para que o negro não tenha acesso à terra, para que o negro não tenha acesso à terra e para que também essa população italiana que vai migrar para o Brasil também não tenha acesso à terra. Essa injustiça social da lei de terras foi reconhecida no debate da Constituição de 1988, 100 anos depois da abolição. Em 1988 é reconhecido que os negros foram excluídos, que não ganharam indenização por juristas, historiadores e intelectuais. Os negros não ganharam indenização, isso é um fato histórico, não é minha opinião, nós estamos falando de fatos históricos, e por isso é aprovada a lei de reforma agrária, que diz que toda terra que não tem produção ativa é passível de reforma agrária. E aí, criando a possibilidade da demarcação das terras quilombolas, criando a possibilidade da demarcação das terras indígenas e também criando a possibilidade do acesso à terra de populações brancas pobres que também nunca tiveram acesso à terra no Brasil, como os migrantes italianos que eu estava falando, e toda a população pobre do país. Então, em 1988, há uma reparação social, com a aprovação da lei da reforma agrária, com a aprovação do combate ao racismo como crime inafiançável, mas desde 1988 até os dias atuais, está muito difícil essa demarcação de terras quilombolas. Eu acho que eu já passei um pouco do tempo, né? Depois, num segundo momento, eu vou falar mais da questão do movimento negro nos dias atuais e a questão da luta pela terra nos dias atuais. Mas, concretamente, a abolição inacabada significa que os negros não receberam indenização em 1888 e, por isso, foram condenados à miséria, condenados à pobreza, e é contra isso que nós lutamos até os dias atuais. Valeu, Luciano. Obrigado aí pela participação. Cuidado com o seu tempo, tá, camarada? Porque a gente sabe que a gente tem um formato mais ou menos de 1 hora, vai passar um pouquinho, mas acho que é para dar tempo de todo mundo assistir de modo confortável. Bom, acho que eu vou chamar agora a Carol, Ana Carolina. Acho que eu também posso fazer uma pergunta aí chave, Carol. Diante do que foi exposto aí pelo Luciano, e aí em cima desses elementos históricos que ele trouxe, na atual conjuntura, né, do mundo, das coisas como estão, como é impactada a vida dos negros, né, em especial das mulheres negras? Você acho que pode começar aí a tua participação por essa pergunta, tá? Oi. Assim dá para me ouvir? Ou tem que fazer assim? Assim dá? Sim. Então tá. Primeira coisa, né? Bom dia a todo mundo, a todas e todos. Eu sou Ana Carolina, né? Como todo mundo sabe, e como o Gabriel apresentou. Primeira coisa que eu queria dizer, né? Que, inclusive, né? Como o Luciano falou, né? E aí um gancho, né? Algumas pessoas realmente acham que a liberdade foi dada pela princesa Isabel. Pessoas essas, inclusive, que acreditam no Brasil, acreditam no mito da democracia racial no Brasil, né? Mas nós, negras e negros, né, sabemos, e assim como o samba enredo da Mangueira disse, né, e aí abre aspas, não veio do céu, nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão no mar de Aracati. Fecha aspas. Então, a gente sabe que a liberdade veio e vem do povo negro, da sua organização e luta política, né? E aí é importante sempre dizer e ressaltar, né, que a maior parte das lutas no Brasil é uma luta negra, né? Luta que se depara, inclusive, com um país onde o racismo ainda é tão presente e ainda mais, né, que teve na sua história mais de 400 anos de escravidão e hoje é presidido, né, por um governo que defende ideias do período colonial, né? Um governo do ódio, um governo racista.
né? E aí a fotografia que a gente tem hoje, né, do povo negro, né, tanto no período pré-pandemia, mas no período pandêmico, né, que vivemos hoje, é o seguinte: a gente tem 47% dos trabalhadores informais sendo negros, a gente tem 70% dos trabalhadores de aplicativo sendo negros e negras, 90% dos trabalhadores da limpeza e serviços gerais sendo negros. A gente tem, né, uma realidade onde homens negros morrem 75%, desculpa, a mais do que homens não negros, homens brancos. A gente tem um cenário onde o crescimento do feminicídio da mulher negra, ela cresceu 60,5%, enquanto que o crescimento do feminicídio da mulher não negra cresceu apenas 1,7%, né? Uma realidade que significa que a cada 13 mulheres mortas, 8 são negras. Né? A gente tem um cenário que, dentro desses feminicídios, né, a metade ou quase metade, ela ocorre dentro de casa, então são provavelmente, né, feminicídios oriundos da violência doméstica. E aí, violência doméstica que no período de isolamento social, ela tem atingido dados alarmantes, né, para todas nós mulheres, e aí por nós mulheres negras, que nessas estatísticas que eu falei, representam a maior parte das mulheres violentadas e mortas pelo feminicídio. Né? Só a Justiça do Rio de Janeiro já apresentou, né, uma alta a mais de 50% de denúncias de violência doméstica. E a gente sabe que esse número, ele não reflete a realidade, né? Na verdade, os casos, eles são muito mais do que esses notificados, né? Principalmente porque muitas mulheres não denunciam a violência, não conseguem quebrar o ciclo da violência, né? Tanto por vergonha, por medo, por não ter acesso aos aparelhos, por esses aparelhos, né, justiça não ter nos municípios das mulheres um aparelho de acolhimento e denúncia, né? E também porque não se sabe o que fazer no período de quarentena. Então, né, primeira coisa a dizer, né, é sempre importante, né, a gente tem a necessidade de exigir resposta dos poderes públicos, né, principalmente no cenário que a gente vive, de falta de investimento da saúde e de fechamento dos aparelhos de denúncia e acolhimento de mulheres. Acho que a primeira atitude que a gente tem que ter é não nos calar, a gente tem que falar. A gente tem que colocar na roda, nas redes, em todos os equipamentos, todos os portais que a gente tem, essa realidade, a realidade de crescente violência doméstica e uma realidade que a gente tem que exigir, né, mais investimento da saúde, a gente tem que exigir o mantimento dos aparelhos de denúncia e acolhimento das mulheres. E aí, falando, né, de falta de investimentos da saúde, né, um tempo atrás eu vi uns dados, né, que fala que cerca de mais ou menos 80% das pessoas que são usuárias do SUS, elas se autodeclaram negras. Então, né, a gente também está vendo que a população que sofre, né, com as canetadas da saúde, de falta de investimento, com a população que hoje está sofrendo com a pandemia, né, com as debilidades do nosso sistema de saúde, ela tem uma cor, né? Não é uma população abstrata, é uma população, uma cor da pele escura, a população negra, pretos e pretas, principalmente de periferia. E ainda mais, né, os profissionais de saúde, né, nossos heróis, nossas pessoas que estão na linha de frente aí, né, as pessoas que realmente, inclusive, estão na linha de frente contra a pandemia, contra o coronavírus, eles têm sua composição de maior parte de mulheres, e aí dentro dessas mulheres, maioria negra. Né? Então, as nossas heroínas, as pessoas que realmente estão fazendo algo nesse período de pandemia, tem um sexo e tem uma cor. Né? E aí, outra coisa muito importante, outro ponto muito importante para a gente tratar sobre o período atual, né, pensando nesse processo de pandemia, da Covid-19, que por mais que foi veiculado, e a gente realmente sabe, né, que a Covid, ela pode pegar qualquer pessoa, né, dependendo do seu extrato social, dependente da sua cor, gênero, etc., a desigualdade social, a desigualdade racial no Brasil e no mundo vem mostrando quem é que morre e quem é que sobrevive pelas decorrências da Covid-19, né? A gente tem pesquisas já mostrando que nas áreas periféricas do país e do mundo há incidência maior de mortes e contaminados, né, diferentemente dos locais das áreas nobres, né? E aí um bom exemplo, né, que dá para a gente visualizar isso que eu estou dizendo é lembrar, né, nossa primeira notificação
de morte por Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, que foi a morte, né, de uma empregada doméstica que contraiu o vírus trabalhando na casa dos seus patrões que vieram da Europa. Patrões esses que sabiam que estavam positivos para o coronavírus. E aí o que aconteceu? Eles continuam vivos, eles tiveram acesso a respiradores, eles tiveram acesso ao melhor tratamento, né, possível na estrutura de saúde, devem estar hoje com outra empregada e a vida dela foi ceifada, né, porque ela não tem os mesmos acessos do que ele. E aí um outro grande exemplo que a gente viu, acho que no início desse mês, ou final do passado, não lembro, foi, né, do Belém, que a sua população rica, né, a elite, né, de Belém, eles tinham acesso a jatinhos com UTI. Enquanto que a maior parte, né, da população do norte, né, do Belém, também de Manaus, estavam sofrendo substancialmente pelo esgotamento do serviço de saúde, né? E aí a gente viu aquelas cenas trágicas, né? Eu acho que é um bom exemplo para a gente perceber como que, na verdade, tem a desigualdade social e racial, elas que tem um corte muito grande, né, quando a gente fala da pandemia. E aí, né, voltando a falar um pouco sobre as mulheres, né, as mulheres negras, né, que principalmente ocupam, né, os territórios periféricos, né, que as mulheres que atuam, né, na reprodução do trabalho, né, que cuidam dos filhos, que cuidam dos lares, que cuidam dos idosos, que cuidam dos doentes, né, nesse processo de pandemia está havendo uma grande sobrecarga, né, porque pensamos nós, né, uma mulher, ela está em isolamento social, ou uma boa parte dela, tem que cuidar da casa em tempo integral, porque está em casa, né? A gente que está em casa, a gente sabe que parece que a nossa vida se resume à cozinha, inclusive, né? Toda hora a gente está na cozinha fazendo alguma coisa, toda hora tem alguma coisa para arrumar. Muitas das mulheres têm filhos, então, além de cuidar da casa em período integral, tem os filhos em período integral, e muitas mulheres têm que trabalhar, né? E aí, pensando as professoras, né, tem que elaborar uma série de processos, né, de aula, tem que elaborar o vídeo, tem que corrigir, né, os exercícios, ao mesmo tempo que tem um filho em tempo integral dentro de casa, ao mesmo tempo que tem que arrumar toda a casa. Então, a gente está vendo um processo, né, uma sobrecarga muito grande aí para as mulheres. E aí, pensando, né, nas mulheres negras, né, que além dessa sobrecarga toda, muitas delas, né, estão articulando e liderando, né, comissões de bairro, né, das periferias, para falar com os outros, né, levar informação sobre o coronavírus, de formas de proteção, porque a gente também tem um Estado totalmente ausente, né, um Estado que não chega nesses locais, né, que deixam eles à mercê, né, à mercê da morte, né, e aí essas mulheres, ela tem também esse processo, né, de protagonismo muito grande. Isso porque a gente está pensando nas mulheres que têm ainda trabalho, porque ainda tem, né, uma parcela grande de mulheres na autonomia, né, e aí as mulheres negras também, elas ocupam grande parte dessa parcela. Muitas mulheres trabalham no setor, né, da beleza, né, fazendo unha, fazendo cabelo, fazendo sobrancelha, e estão vendo suas agendas totalmente definhando, não conseguem ter acesso ao benefício, né, liberado, emergencial. Muitas e muitas pessoas ainda estão lá, né, em análise, uma análise eterna, e aí tem que viver também com a insegurança alimentar, né? Então, a vida das mulheres nesse período, e a vida especial das mulheres negras que ocupam esses locais mais periféricos, eu acho que está vivendo uma grande tensão, assim, para finalizar, né? Porque além da incerteza da pandemia que todo mundo está vivendo, além da incerteza econômica, alimentar, além de ter que ser, né? E porque é a mulher, né, que cuida dos doentes, sejam por qualquer outra doença, ou então que cuidam também quando é do Covid. Então, além de tudo isso, todas as questões, né, ela tem que gerenciar a casa, a vida e os outros, né? Então, a gente vê as mulheres com uma sobrecarga mental, uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga intelectual, né? O que a gente sabe que adoece, né? Abaixa a nossa imunidade, a gente fica doente e fica cada vez mais frágil para contrair qualquer coisa, inclusive o Covid. Eu acho que essa é a minha primeira contribuição, Gabriel, sobre o tema, assim, um panorama um pouco alarmante, né? Mas não é nenhuma novidade, porque a gente que vive, né, a gente que é trabalhador, a gente que é negro, a gente sente essas questões na pele, talvez de uma forma a mais, ou talvez de uma forma a menos,
mas a gente, além de tudo, é solidário e sente também as dores dos nossos irmãos. É isso. Valeu, Carol. Muito obrigado pela participação. Foi uma fala bem incrível e bem esclarecedora. O pessoal aqui ficou, principalmente as mulheres, né, bem representadas aí com a fala. Eu vou passar aqui pro Jonathan, professor Jonathan, já foi apresentado, vou apresentar de novo. O professor Jonathan é poeta, é artista, é professor da rede pública municipal, é professor também de literatura e língua portuguesa, e Jonathan vai dar uma contribuição aí magnífica aí com uma poesia pra gente. E se tudo correr bem, ele também vai fazer uma fala. Então, Jonathan, vamos ver aí se isso vai funcionar. Agracia a gente com essa poesia aí. Bom, primeiro, além de poeta, isso aí que você falou, tenho problemas tecnológicos. Tá dando para ouvir? Tá funcionando? Sim. Tá dando uma leve picotada. Picotou um Sim. momentinho, mas tá tudo tranquilo. Eu acho que dá para você seguir. Tá, vou tentar e aí qualquer coisa a gente para. Eu preparei uma intervenção do livro de Chicago da tecnologia, convidado. Esse poema se chama Currículo da Preta. Jonathan. Pobre. Fala. O som tá ruim, cara. O som realmente tá muito ruim. Picotou tudo, acho que ninguém conseguiu ouvir. Tenta falar sem agora. Imagem, tenta sem imagem. Vou fechar minha imagem também para ver se melhora. Calma aí. Todo mundo fecha a imagem, né? Eu. Tenta aí, John. Jonathan, você tá no mudo, eu acho. Não sei se vai dar pro Jonathan, gente. Ele tá com problema sério aí de conexão. É uma pena. Então vamos seguir e aí a gente continua tentando incluir ele. Uma pena. O companheiro sempre soma muito com a arte, né? Deixa eu me localizar aqui. Vamos voltar. Gabriel, troca a imagem. Isso. Sim, desculpa. Da última vez eu me confundi. Então, galera, infelizmente o Jonathan, cara, ele separou várias poesias muito boas aí para ilustrar o debate. Muita pena. Eu tô bastante bolado. Mas vamos continuar com o debate, né? Bom, eu acho que a gente pode. Acho que, Luciano, acho que você pode complementar essa fala da Carol. Ela trouxe esse debate, acho que mais para um período contemporâneo, né? Acho que você pode falar um pouco mais, né, sobre a situação do negro no Brasil hoje, né? Fez esse resgate histórico. Contribui aí com o debate, trazendo a situação do negro no Brasil hoje. Pode ser? Pode ser. Também estou lamentando porque as poesias do Jonathan são essenciais e isso deu uma desmontada um pouco no que nós tínhamos planejado, né? Então a gente pede desculpa, mas vamos seguir no debate mais sobre a questão do negro atual, né? Eu queria seguir na perspectiva de que muito da cultura negra, da luta do povo negro, é expresso através de música, história oral, né? A história oral para os negros no Brasil é muito importante. Então, eu queria citar mais uma música, né? Que é do Ponto de Equilíbrio, que é a minha banda predileta, né? Junto com Nação Zumbi, são as minhas bandas prediletas. Tem uma música chamada Inimigo, que eu queria também deixar como sugestão didática, né? E ela tem como refrão a palavra segregação social, discriminação racial.
que é exatamente o resumo da história do negro no Brasil, né? Uma segregação social, a maioria dos negros vivem nas favelas, a maioria dos presidiários são negros, os piores salários são dos negros, como a Carol colocou brilhantemente na fala dela, e nós não vivemos numa democracia racial, como Gilberto Freire escreveu em seu livro, nós vivemos num país de racismo estrutural, né? Essa ideia de democracia racial é uma ideia completamente falsa. O Brasil é o país dos estupros legalizados, né? As mulheres cegas eram estupradas dentro das senzalas e isso era permitido através da lei. Mas eu quero falar sobre o debate de hoje. Eu queria deixar aqui um abraço, né, para o ator Babu, que eu acho que teve um papel importante no Big Brother Brasil. Eu nem assisto esse programa, mas depois que ele começou a falar dos negros, eu até comecei a assistir para entender o que estava acontecendo. E um debate que o Babu trouxe para as massas, né, para a população como um todo, foi o debate sobre a palavra negro, né? Preto ou negro, como nós devemos nos definir. E o Babu prefere utilizar a palavra preto, e eu quero humildemente discordar do Babu, porque eu acho que a palavra preto, né, nos definirmos como preto, ele buscou isso de um intelectual de Gana, chamado Nabi Clifford, que é um intelectual, tem um vídeo no YouTube muito visto, né, falando sobre que preto é considerado uma coisa boa e negro é considerado uma coisa ruim na cultura brasileira. Eu acho que nós temos que tomar um certo cuidado com relação a importar teorias sociais, mesmo que seja da África para o Brasil. Assim, eu acho que existe uma grande especificidade da cultura negra no Brasil, através da capoeira, através da Umbanda, do Candomblé, do Maculelê, de uma série de especificidades de negros no Brasil, que, como eu tinha colocado, 40% dos negros que saíram da África vinham para o Brasil. Eu discordo de utilizar a palavra preto, movimento preto, acho que muitos negros intelectuais usam, não tem problema, mas eu não uso. Minha perspectiva é de negro, de ressignificar o significado da palavra negro, né? Tem um poema que eu gosto muito, que eu tinha pedido para o Jonathan recitar aqui, que é da Vitória Santa Cruz, Me Gritaram Negra, né? É um poema em espanhol, mas que também tem em português, que mostra como é importante nós nos reconhecermos como negros e como é importante nós lutarmos para ressignificar a palavra negro. Eu acho uma palavra negro muito importante e bonita, eu me considero negro e escrevo e assino sempre como um militante do movimento negro, e aí eu queria só colocar essa situação, porque o Babu traz um pouco de um intelectual estrangeiro de Gana falando que tem que usar a palavra preto, e eu acho que a maioria do movimento negro no Brasil utiliza a palavra negro, e não preto, né? Mas eu queria falar um pouco sobre a questão dos dias atuais, né? Existem até hoje, entre nós profissionais da educação, muito racismo estrutural. Então, na sala dos professores, nos conselhos de classe, eu sempre ouço palavras como estão querendo me denegrir, né? Denegrir significa tornar negro. Então, eu tenho que falar com meus amigos profissionais da educação para não utilizar essa palavra, porque tornar negro não é uma coisa ruim. Tornar negro é uma coisa boa. Os negros trabalharam e construíram esse país. Os negros são uma marca fundamental. Tem 3 pilares da cultura brasileira: os negros, os indígenas e os brancos. Tem uma marca fundamental da cultura brasileira através do negro. E denegrir é tornar negro. E tornar negro é, na minha opinião, uma coisa boa, né? Então, as pessoas que usam assim, fulano está querendo me denegrir. Eu sempre falo que tem que tomar cuidado para não usar essa palavra no sentido negativo. Assim como neguinho é foda, né? Neguinho é foda. Como se fosse neguinho num sentido diminutivo, inferior. Então, atualmente é muito difícil ser negro no Brasil, né? E isso tem a ver com um debate com o movimento negro. Nós estamos fazendo uma live de 3 negros marxistas, né, que não acreditam na sociedade capitalista,
que nós estamos na diretoria do sindicato agora, né? E é inevitável falar sobre os avanços e retrocessos dos negros durante os últimos anos, né? O PT, quando assume o poder em 2002, com o Lula, ele vai fazer algumas medidas importantes para o movimento negro. A primeira é a política de cotas raciais. Cotas não são fins em si mesmo, né? Queríamos ter uma educação pública de qualidade, porque se tivéssemos, não precisaríamos de cota, mas não temos uma educação pública de qualidade pelo baixo investimento, e as cotas são fundamentais para negros e também para os alunos pobres de escola pública. E também a questão da obrigatoriedade do estudo da cultura negra, né? A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que inclui no currículo oficial das redes de ensino a obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira. E essa lei é muito importante, foi aprovada pelo PT, então são duas leis importantes, a lei de cotas e a lei sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura negra, mas o PT, na verdade, no governo, fez uma grande traição de classe com relação às pautas do movimento negro históricas. O movimento negro, historicamente, como eu coloquei na minha primeira fala, luta pela demarcação de terras quilombolas, pela demarcação de terras indígenas e pela reforma agrária, né? O PT não fez reforma agrária significativa ao longo do seu governo, simplesmente porque o PT estava aliado a José Sarney e ao PMDB durante o período que esteve no poder. E tomou um golpe do Temer, depois com a Dilma, né? Então, o PT abandonou a bandeira histórica do movimento negro, que é a luta pela reforma agrária, que seria a grande indenização que nós não recebemos no 13 de maio de 1888, receberíamos através do reconhecimento do racismo estrutural na Constituição Brasileira de 1988, e o PT, que sempre teve relações com os movimentos sociais, ao invés de implementar a reforma agrária, aprovou a lei de cotas, né? Por quê? Porque não enfrentou o latifúndio, que são a verdadeira elite brasileira, os donos do país, que mandam no país, independente de qualquer governo, né? Desde a República Velha até a República Nova, até os dias atuais, quem manda no Brasil são os latifundiários. Então, o PT, que estava aliado aos latifundiários, como José Sarney, o dono do Maranhão, que não comprou suas terras, né, que é proprietário de terras desde as capitanias hereditárias, como eu tinha colocado anteriormente, poucas famílias donas. O PT não fez reforma agrária, e o PT, nesse sentido, traiu a luta do movimento negro historicamente no Brasil. Então, eu acredito que é muito importante que a gente compreenda que o movimento negro precisa da reforma agrária como indenização, como elemento essencial. Se você perguntar para um negro se ele prefere uma família de negros pobres, prefere uma vaga na universidade através de cotas, ou prefere um pedaço de terra, uma casa para morar, certamente a maioria dos pobres brasileiros, que são negros, eles optariam para receber a sua indenização e receber um pedaço de terra e que tivesse reforma agrária no Brasil. Eu acho que eu falei mais do que o tempo é permitido. Depois eu vou falar um pouco mais da questão do, se possível, não sei, mais sobre a questão do negro atualmente, né? Valeu, Luciano. Pessoal, Jonathan conseguiu voltar. Vamos fazer mais um teste, né, Jonathan? Vamos ver se você consegue fazer uma participação aí com a poesia pra gente. Vou te passar. Ih, caiu. Que isso, gente. Hoje não está a favor dele essa parte tecnológica, infelizmente. Puxa vida. Então vou passar a voz para a Carol, para a gente continuar o debate, tá? Tá muito bom o pessoal participando. Não tem pergunta, não? Compartilha aí, tá? Eu acho que a gente caiu agora para um debate sobre a situação nos tempos atuais, né? Então acho que a gente pode continuar com isso. Carol deu uma explanação aí sobre a questão da mulher negra, né? Enfim, principalmente nesse momento de pandemia, de Covid, enfim, as mulheres que cerram as fileiras ali
da ponta de lança, né, do enfrentamento ao Covid, principalmente no sistema de saúde, dupla jornada, enfim, todas as questões que são pertinentes aí, Carol pôs. E acho que é interessante a gente pensar agora, a Carol acho que vai trazer na fala dela, qual o horizonte possível para essas mulheres no pós-pandemia. Acho que eu queria provocar esse debate e trazer essa pergunta para a Carol. Carol, pode ser? Pode. Então, manda ver. Então, vamos lá. Né? Voltando aqui por onde parei, né? Pegando o fio da meada, eu estava falando antes, né, que as mulheres, né, o povo negro e as mulheres negras, principalmente, né, e todos a massa de trabalhadores, eles têm muitas questões que afetam, né, e que não afetam de forma igual outra parcela da sociedade, né? Isso é um fato apresentado e colocado, não tem nem como alguém falar que não. Porque, né, principalmente nem todos, né, têm acesso a uma vida digna, têm acesso aos serviços de saúde, têm segurança, né, alimentar, têm acesso às outras políticas públicas, né, porque, como o Luciano já falou, né, da primeira intervenção, se não me engano, né, a gente tem uma abolição inacabada, então, a pobreza no país tem cor, né, a pobreza não é algo abstrato, tem cor, os trabalhadores também não são algo abstratos, tem cor, mas mesmo com esses dados todos alarmantes e tristes, né, para a população preta e para os trabalhadores de modo geral, né, população essa, né, que se organiza, né, nos movimentos e entre suas lutas, né, e suas vitórias, a gente tem que pensar no que a gente quer no pós-pandemia, né? Porque um dia a pandemia vai acabar, o isolamento social vai acabar, e aí o que que queremos, né, como realidade? A gente quer a volta da normalidade, né? Que normalidade é essa, né? O que tinha antes, né? A gente quer a volta do que era antes da pandemia, né? Porque a gente sabe que o mundo, né, da normalidade é um mundo defendido pelos ricos, né? Que é um mundo que mantém as mesmas estatísticas que eu disse na primeira fala, né? Que é onde as pessoas negras mais morrem, onde os negros é a carne mais barata do mercado, né? Que tem os serviços mais desvalorizados, né? A população que tem menos acessos, né? À cultura, às políticas públicas, à educação superior, né? Inclusive, com essa atitude do ministro da Educação de manter o Enem, mais uma vez ele penaliza uma parcela de estudantes, uma parcela de pessoas que vão tentar a universidade pública, né, que é um direito ao acesso ao ensino superior, e a gente sabe que essa parcela de pessoas que vão ser afetadas tem cor, né, e moram em um determinado território, né, não são pessoas abstratas, não são todas as pessoas que sofrem da mesma forma. E aí, né, a gente quer a volta da normalidade, que é uma falta de seguridade social, ou então a gente quer a volta de uma normalidade, né, onde se sofre com a falta da UTI, ou então que uma parcela de pessoas não tem acesso a uma renda mínima, né, em casos de emergência, né, a gente quer a volta dessa normalidade, né, das canetadas, né, onde os governantes decidem aonde alocam, onde retiram os recursos, aonde se aprova, né, a emenda constitucional, né, de teto de gastos, né, onde limita o investimento da saúde, mesmo sabendo que a saúde é uma política pública que sempre está crescente, porque as pessoas envelhecem, porque as pessoas têm filhos, porque demandam mais gastos ano a ano, então se coloca uma emenda constitucional na qual se limita o investimento, crescendo ou não crescendo, o investimento vai ser o mesmo, ao mesmo tempo, né, aquela canetada, né, que dá isenção fiscal às empresas, grandes empresas, né, onde favorece os bancos, né? Então, essa caneta, a gente quer a normalidade dessa canetada, né, que favorece sempre uma classe social em detrimento da outra, é essa a normalidade que a gente quer. É claro que nesse momento, né, de isolamento, a gente se sente um pouco amordaçado, né, um pouco fechado, não sei se é fechado, não sei, amordaçado, vamos falar assim, né? Mas a gente precisa reagir, né? A gente precisa agora, no presente, reagir. Nem que seja denunciando e exigindo do Estado, né? Exigindo do Estado a sobrevivência da população,
né? Que o Estado, ele realmente deu uma resposta certa, um projeto sério, né? Principalmente na área da saúde, na área da assistência social. Acho que nunca se viu, né, nesse período, a necessidade tão grande que a gente tem, né, a assistência social forte, realmente que dê respostas nesses períodos. E aí, né, nesse sentido, a gente tem que buscar uma saída pós-pandemia que seja uma saída antirracista, né, uma saída onde que a gente não pode mais aceitar, né, a morte, o tombamento de corpos negros, como se fosse um fato, como se fosse a normalidade, como se fosse isso. Né, a gente não pode mais aceitar que as mulheres negras ainda continuem chorando a morte dos seus filhos. Né, lembrando que ontem, dia 12 de maio, fez 14 anos dos crimes de maio, né, onde, na periferia de São Paulo, mais 600 jovens foram mortos, né, e aí na sua maioria negros, né, evento ou fato, né, trágico da nossa realidade brasileira, que originou as Mães de Maio, né, que lutam por justiça, né, que lutam que esses assassinatos, né, que são a verdadeira execução, né, dos jovens negros acabem. Né? Então, a gente não pode mais aceitar uma realidade, né, pós-pandemia, onde a luta das mulheres negras ainda seja a luta pela vida dos seus filhos. E aí, nesse sentido, a gente também tem que buscar uma saída que seja feminista. A gente tem que buscar uma saída antirracista, uma saída feminista, porque a gente não pode mais aceitar esses dados alarmantes de violência doméstica, a gente não pode aceitar os dados alarmantes que a gente tem de violência sexual, a gente não pode aceitar mais os dados alarmantes de feminicídio. Né? A gente tem todo o direito de viver e ser mulher, né, sem essa misoginia presente na sociedade. E além, né, da luta antirracista, uma luta feminista, a gente também tem que partir, né, para um período pós-pandemia sem LGBTfobia, né? Todo mundo tem que amar sem temer, todo mundo tem que ser o que se reconhece ser, né? E não pode ser agredido, não pode ser morto simplesmente por isso. E aí, por fim, eu acho que intercalando tudo isso unido e sendo a mesma coisa, mesmo sendo coisas diferentes, a nossa saída pós-pandemia tem que ser uma saída anticapitalista. Né? A gente tem que sair para uma realidade onde a vida seja mais importante que o dinheiro, onde a vida seja mais importante que o lucro. Né? Hoje a gente está vendo as pessoas, nossos governantes, né, priorizarem a economia não pode colapsar, a economia, enquanto isso as pessoas vão morrendo, enquanto isso são mais de 10 mil mortes no Brasil, né, que não são números, são pessoas com vidas, histórias, né, com sonhos. A gente tem que buscar uma sociedade realmente pós-pandemia que tenham outros valores, né, e aí valores humanos, né, valores que consigam romper, né, com a desigualdade social. E aí acho que essa é a minha contribuição, assim, o que de perspectiva nós negras e negros temos que ter pós-pandemia, né, que é uma perspectiva não é da normalidade que a gente viu até janeiro e o que a gente vê até hoje. O que a gente tem que ter como perspectiva é uma construção de uma sociedade antirracista, uma sociedade feminista, uma sociedade que não seja LGBTfóbica, né, uma sociedade que respeite o meio ambiente, né, que coexista com ele de forma responsável, e uma sociedade principalmente anticapitalista. Tá bem. Valeu, Carol. Ótima fala. Acho que relembrou bem aí as Mães de Maio, que a gente estava falando ontem. Uma luta infindável, né? Por justiça. Tá valendo que foi a maior genocídio em tempos contemporâneos, né? Em tempos recentes de república. Parada bem significativa. Gente, o Jonathan realmente ele não vai conseguir. Tentou várias vezes. E vamos seguir. Tá? Depois a gente vai postar um vídeo aí com as poesias dele, com as poesias que também ele queria falar. E aí depois vocês entrem aí na página do CEP, dá uma curtida aí, porque ele ficou chateado de não participar, a gente também. Acho que isso é importante, tá? Luciano, vamos lá, cara? Cara, acho que a Carol ela deu um horizonte bom pra gente pensar aí a situação das mulheres negras, né, pós-pandemia. E esse horizonte é de muita luta e muita resistência, né? A história, acho que, do povo negro desse país. Você poderia dar um panorama aí do movimento negro atualmente, de como que ele está municiado para encarar aí essas lutas no futuro? Pode dar essa contribuição? Sim.
Vamos lá, pessoal. É muito bom falar depois da Carol, né? A Carol é sempre genial. Parte dessa live, a gente pensou na direção do sindicato, né? Mas em parte, no último domingo, Dia das Mães, eu estava na casa da minha mãe com a minha irmã e a gente estava assistindo a live do Emicida, né? E aí, cada fala minha aqui, eu me concentrei em trazer uma música que para mim não é música, é aula de história, né? E aí tem uma música do Emicida que é a que eu mais gosto, que é a Mandume, né? Recomendo também usar como material para didático com os alunos e ouvir num dia como esse, 13 de maio, né? É um dia da gente ouvir uma boa música que traga um pouco da nossa história, né? E Mandume tem uma frase, né, que eu gosto muito, que é: eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Eu quero mais é que ele se... Não vou completar, né? Nunca deu nada para nós, nunca lembrou de nós. Eu acho genial o MC da live que ele fez. Queria aproveitar, eu vi que minha irmã está online, né, com a minha mãe, mandar um beijo para as duas. E eu queria falar sobre a questão do negro atualmente, na lógica que a Carol colocou, né? Que numa visão do movimento negro marxista, que é bastante minoritário dentro do movimento negro, né? A lógica do lucro e da exploração do capitalismo, do sistema capitalista, faz a burguesia se aproveitar do racismo para pagar menores salários aos negros e negras, né? Então, é o racismo estrutural, né? Se os burgueses sabem, os donos dos meios de produção sabem que os negros têm mais dificuldade de arrumar emprego e recebem os piores salários, o próprio sistema capitalista, as empresas vão propor salários mais baixos para os negros. Isso também não é minha opinião, são os dados do IBGE. Na primeira Revolução Industrial, eram mulheres e crianças, né, que ganhavam menos do que os homens, e atualmente são os negros e negras que recebem salários mais baixos no Brasil, fruto da exclusão social, de não receber indenização, então, e também fruto de que essas negras e esses negros estão em maior número de desempregados, né, por causa do racismo, né? Você não encontra muitos negros em shoppings, em lojas que precisem da aparência, porque há um preconceito com a nossa aparência, com o nosso cabelo crespo, com o nosso nariz grosso, né? Com a nossa cultura, com o jeito que a gente fala alto, tem todo um racismo estrutural que reforça o sistema capitalista, né? E por que eu estou falando isso? Porque enquanto tiver sistema capitalista, vai ter racismo, né? Ah, Luciano, mas significa então que quando acabar o sistema capitalista, automaticamente vai acabar o racismo? Não, não é automático, né? Nós já vimos que em outras sociedades mudou o sistema político, econômico e social, mas manteve-se a tradição racista, né? Então, para nós é muito importante destruir o sistema capitalista, dentro do capitalismo, pelo racismo gerar lucro para a burguesia. Eu não acredito na possibilidade de acabar o racismo, mas numa nova sociedade que, na nossa opinião, é uma sociedade socialista, a única possibilidade da população pobre se libertar, é necessário que nessa nova sociedade também não haja racismo, né? O que a gente vive no Brasil hoje é uma campanha do presidente Bolsonaro, que é para as pessoas não ficarem em casa, e isso, na verdade, significa o genocídio do povo negro, né? O extermínio do povo negro. O povo negro já estava sendo assassinado pela polícia, né? São os dados também empíricos do IBGE. Nós tivemos o assassinato da Marielle Franco, né? Um símbolo hoje do movimento negro, uma mulher guerreira que foi assassinada, e até hoje nós não temos a resposta de quem assassinou a Marielle Franco. E a polícia mata mais, também dados do IBGE, a juventude negra da quebrada, né? A gente sabe aonde o calo aperta, é na quebrada, é na periferia, nas favelas, onde há o maior número de assassinatos. Nós temos o padrão, segundo a polícia, do criminoso, né? O perfil do criminoso. E agora o Bolsonaro quer matar a população negra e pobre, também branca,
através da pandemia, né? Pedir para que os pobres saiam de casa para trabalhar, para gerar mais-valia para a burguesia, mais riquezas para a burguesia e contaminar a população, já que não tem uma cura para o coronavírus, então é contaminar a população e a população negra morrer. Então, nós temos que lutar ao máximo para manter as pessoas em casa, né? A luta do povo negro só vai acontecer, na minha opinião, do ponto de vista mais teórico, quando acabarmos com a exploração do homem pelo homem. E no momento atual a gente precisa, que é o sistema capitalista, né? E no momento atual precisamos tentar manter a população negra em casa. Nós estamos tentando ajudar com as cestas básicas do sindicato, lutando para que a prefeitura entregue as cestas básicas para cada aluno. Hoje até saiu, né, a informação oficial de que eles vão entregar para cada aluno, depois da provocação que o nosso sindicato fez, exigindo que cada aluno recebesse a cesta básica, para que fique em casa com saúde, né, a população negra e a população branca pobre também. Então, na nossa opinião, só no socialismo, que seria uma sociedade onde todas as etnias, né, brancos, indígenas, negros, asiáticos, poderiam construir a sociedade da igualdade e que o racismo estrutural fosse combatido, né? Sem a libertação do homem pelo homem, sem o fim da exploração, sem o fim da mais-valia, sem o fim da propriedade privada, eu não acredito que exista um futuro promissor para a população negra. E por isso, nós precisamos ter uma proposta anticapitalista, porque é estrutural no Brasil. Precisamos acabar com o latifúndio para poder fazer reforma agrária, dividir a terra, e isso sim, a indenização do povo negro, a divisão de terras, e as terras coletivas no socialismo, né, vai acabar com o sofrimento do povo negro, né. Eu estou bastante triste do Jonathan não ter conseguido entrar, né. A ideia era que a gente não fizesse um debate tão formal, que a gente fizesse com muita música, com muita poesia, porque é isso que expressa a nossa cultura, né? A cultura do movimento negro é muito expressa através da feijoada, através do samba, através da poesia, como o grande Solano Trindade, que é um genial poeta e teatrólogo. Nós precisamos ter mais espaço para debater a exploração do povo negro. 13 de maio é um dia simbólico para a gente falar do dia 20 de novembro, dia do Zumbi de Palmares. Eu queria agradecer muito a participação e a paciência de todos e todas que tiveram aqui junto com o CEP nessa live. E forte abraço, mesmo que à distância, a todos, né? E vamos seguir juntos na luta, porque só a luta muda a vida. Valeu, Luciano. Acho que você acabou já encerrando, né? Fez um encerramento, um breve encerramento. Então, eu vou passar para a Carol fazer o encerramento dela, tá, gente? Tivemos aqui, de modo fiel, mais de 30 pessoas assistindo a live continuamente, participando bastante. Foi muito bom. E eu vou passar aqui para a Carol para ela fazer o encerramento dela, tá, gente? Oi, agora foi. Primeira coisa, agradecer a todo mundo, né, que esteve aqui, que ouviu aqui a nossa explanação, minha e do Luciano. Né, infelizmente, o Jonathan não pôde estar presente, né, problemas técnicos, inclusive que refletem a internet riostrense, né, nosso acesso à internet, né, todos os dias eu vejo alguém relatando que a internet está muito ruim, e tem dias que simplesmente todo mundo está com a internet ruim. E aí é uma pena que, como o Luciano disse, né, a nossa música, a nossa alegria, a feijoada, ela expressa muito do nosso povo, né? E aí, né, eu quero terminar falando uma coisa que é sempre bom, né, a gente reafirmar, é que nós, né, mulheres e homens negros, somos donos da nossa história,
e somos donos também da história da sociedade, né? Por mais que as pessoas queiram nos apagar dos livros de história, nós construímos a sociedade brasileira, nós construímos a sociedade pensando mundialmente, nós construímos, né, todo o conhecimento, e nós construímos, inclusive, mais conhecimento do que é hoje nos colocado, né? Nós temos a oralidade, nós temos nossa cultura, nós construímos, né, o mundo também, né? Por mais que a gente seja invisibilizado, então sempre bom reafirmar isso. Né, outra coisa também que eu queria reafirmar, né, é da nossa necessidade sempre de construir, né, o nosso movimento feminista de trabalhadores, né, dos 99%, alinhado sempre às pautas, né, e principalmente que expresse, mais que alinhado, que expresse as pautas da mulher negra, né, o nosso trabalho, nosso movimento feminista, né, classista, né, das trabalhadoras, dos 99%, não é, né, um movimento feminista de pautas de mulheres brancas de classe média, e nem se aparelha e nem se baseia nisso, é muito pelo contrário, né? É um movimento com pautas dos trabalhadores, e principalmente tem que expressar e mostrar a nossa cara com as pautas das mulheres negras, né? Quando uma mulher negra avança, ela carrega todas as outras, né? E toda a sociedade, como disse Angela Davis. E aí, para finalizar mesmo, né, só queria relembrar as coisas simples, que nós somos sementes, nós carregamos, né, nós mulheres carregamos a história, o legado da Marielle, então Marielle Franco presente, nós não nos esqueceremos, da mesma forma que nós nos queremos vivos. E aí, só para finalizar, dando esse grande abraço a todos vocês, como disse nossa querida Conceição Evaristo, né? Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo e vamos comer feijoada em casa. Eu não sei nem como continuar, né? Que esse encerramento é para finalizar mesmo. Eu, humildemente, só quero agradecer a presença de todos. Quero que vocês hoje tenham um bom dia, né? Um bom feriado, um dia de reflexão, que quem aí tá já preparado como eu, tá com a sua feijoada ali no fogão. Aí tinha a companheira Kézia aqui que tava querendo, poxa, Kézia, isolamento torna todo mundo os encontros muito complicados aqui, mas vou comer minha feijoada pensando em todos. E eu acho importante também falar, gente, o Jonathan acho que com certeza ia falar disso, e acho que eu vou finalizar sobre algo muito próximo da gente, né? A resistência que é feita aí pelos professores da rede municipal, né? Com as semanas da consciência negra que ocorre aqui, ocorre no Padre, ocorre no Imero, ocorre no CIEP, né? Vários professores estão assistindo a gente que organizam essas semanas, essa semana, né, de consciência negra. E essa é uma das sementes, né, que a Carol falou. Essa é a semente, né, para ponderar aquele aluno e aluna negra que talvez tenha uma baixa estima, né, ou que não tenha tanta referências em heróis, enfim, figuras do passado, né, nossos verdadeiros heróis do povo brasileiro, e que nessas semanas encontram ali essa referência, né. E, enfim, tem diversas ações muito bonitas, né? Existem sessões de fotos, enfim, desfiles. A própria Fernanda, que também está acompanhando aqui a live, já fez um trabalho com eles em diversas escolas, né? Sobre penteados, enfim. Eu acho que esse trabalho que se faz aqui em Rio das Ostras é importantíssimo, ele deve continuar, ele deve ser semeado em todas as escolas. Isso ia ser um grande ganho para a gente aqui em Rio das Ostras, né? Aqui em Rio das Ostras, que às vezes a gente encontra aí um discurso bem conservador que bloqueia, né? Essas reflexões que são importantíssimas. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Que vocês tenham um bom dia. E vou finalizar aqui botando todo mundo junto. Pode habilitar o microfone aí, Luciano, para dar uma alô. Hoje é um dia legal, vamos comemorar aí o 20 de novembro, dia da Consciência Negra, não é hoje, né, mas lembrar o dia de luta, e é uma pena que o Jonathan não está aqui, achei maravilhosa a exposição da Carol, as perguntas muito pertinentes do Gabriel, e vamos seguir na luta aí, camaradas, porque estamos vivendo uma situação que nunca ninguém imaginou, né, essa situação de isolamento social, mas só queria agradecer a todos aí, e tamo junto, vamos prosseguir na luta aí.
que bom que o CEP consegue fazer um debate pedagógico sobre a questão do negro, né? Acho que isso é fundamental. Isso aí, pessoal. Valeu, vou encerrar a live. Beijos. Um abraço.